né? Melhora no sistema respiratório, né? Você está com dificuldade de respiração, você pratica atividade. Como também melhora no sistema cardiovascular, entre tantos outros benefícios, né, que a prática do exercício físico pode trazer aí para as nossas vidas. Mas agora uma pergunta: quem aqui pratica exercício físico com regularidade? Levanta a mão para eu ver. Só isso, não acredito. Com regularidade. Pelo menos segunda, quarta e sexta. Não é uma vez a cada ano não, tá, gente? É pelo menos na semana, segunda, quarta e sexta. Gente, uma coisa que eu percebi é que as pessoas do segundo culto são mais sedentárias do que as pessoas do primeiro. Mas eu quero ir com você, eu quero saber quem são esses atletas aqui da nossa igreja. Eu quero conhecer. Você vai perceber que a quantidade de mãos levantadas vai baixar, agora vai diminuir agora. Isso é normal, tá? Não se preocupe, isso é uma coisa normal. Cadê? Levanta a mão de novo aí, cadê os atletas da igreja? O pessoal que faz atividade, olha, viu? Viu que diminuiu? Baixou, né? Isso é o medo. Você não vai falar os seus versículos agora não, tá? Não se preocupa. Bora ver, cadê? Levanta aí, irmão. Aqui, pronto, tem aqui na frente. Aqui. O seu nome? Eurides. Dona Eurides, muito bem. O que a senhora pratica na semana? Hidroginástica. Que legal, hidroginástica. Muito bem, muito bem. E a senhora pratica quantas vezes na semana? Segunda a quinta. De segunda a quinta? Poxa, olha aí, palmas de novo para ela, gente, legal. É, porque sexta-feira tem o GA e não dá para Só por causa disso, né? Isso. Mas se não tivesse GA, é sexta-feira também. Lá. Muito bem. E desculpa a pergunta, a senhora tem quantos anos? 55. É um exemplo. 55 anos e pratica atividade física segunda a quinta-feira. Muito bem, legal. Vamos conhecer agora outra pessoa. Vamos pro lado daqui. Tá aqui, pronto. Sorri. Tá bem assim ela, me chamando assim, ó. Vamos lá. Leva para ela, por favor, lá. Legal. Seu nome? Meu nome é Socorro. Dona Socorro. O que a senhora pratica durante a semana, Dona Socorro? Hidroginástica. Também o pessoal gosta de estar na água. Quais são os dias? De terça até sexta-feira. Só não Terça. tem segunda porque a gente não tem lá no É uma sereia, né? Tá direto na água. Que legal. Parabéns, viu, Dona Socorro? Parabéns. Muito bem. Salve de palmas para ela, gente. A idade, 62. Olha aí, 62 anos. 62 anos. Cadê os homens? Cadê os homens? Os homens que praticam. Aqui, pronto. Qual é o seu nome? Soriano. Soriano. E o que o senhor pratica, seu Soriano, durante a semana? Corrida e caminhada. Olha aí, corrida e caminhada. O cara vai para São Paulo praticar a São Silvestre. O senhor faz quantas vezes na semana, seu Soriano? 3 dias. 3 dias na semana, pelo menos. Tá ótimo, né? Tá ótimo, pelo menos. Que legal. Uma salva de palmas pro seu Soriano. Você vê aí, né? Mas eu fiquei com medo, porque o culto aqui tá, acho que o dobro de pessoas que tinha de manhã, mas as pessoas são mais sedentárias nesse segundo culto. Mas que bom, né? Bom conhecer essas pessoas que praticam aí, que cuidam da sua saúde, cuidam do templo do Espírito Santo, né? O corpo que o Senhor nos deu para nós cuidarmos. Mas o que eu mais vi durante esse início de ano foram pessoas, né, procurando academias, é verdade? Pessoas lotando os parques, as praças, essa avenida aqui de trás, né, fazendo caminhada e correndo, muita gente. É o projeto 2024, Fitness. Né, são aquelas pessoas que foram buscar o balde que chutaram no final do ano. Né, foram ali recuperar tudo que haviam comido e um pouco mais no final do ano. Mas pelo menos, né, tomaram uma decisão de ir lá e praticar ali a atividade física. Que legal. Só que o que nós falaremos agora é de um exercício, né, que é mais importante
e muito mais proveitoso do que nós estamos acostumados. E é um exercício no qual eu não abro mão de jeito nenhum, né? Faz parte da minha vida. Porque eu sei que, apesar de os exercícios físicos, eles terem as vantagens que têm, mas eles se limitam a uma boa saúde, né? A você estar bem, a cuidar ali do seu corpo. E o que nós iremos falar hoje é exatamente sobre os exercícios espirituais. Você que está anotando, você iniciar, vamos falar sobre os exercícios espirituais. Então comece abrindo aí, por favor, a sua Bíblia, impressa ou digital, mas abra aí para você acompanhar a leitura. No livro de 1 Timóteo, a carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 7. 1 Timóteo 4, verso 7, que diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, para nos exercitarmos espiritualmente, primeiro, rejeite as fábulas. Para nos exercitarmos espiritualmente, rejeite as fábulas. E para nós entendermos o que o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta direcionada para Timóteo, está falando, nós precisamos voltar um pouquinho nesse mesmo livro. Voltar um pouco para o capítulo 1. Vamos olhar o capítulo 1 a partir do verso 3. E Paulo diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então é importante que você entenda, saiba e entenda o que são as fábulas. As fábulas, primeiro, são falsas doutrinas ou questões controversas. Falsas doutrinas ou questões controversas. São questões que igrejas, né, muitas inventam, criam, muitas vezes parte de homem e não de Deus, que criam questões que em nada edificam. Nada edifica o corpo, nada edifica a vida de uma pessoa. Somente essas levantadas questões que não edificam em nada. Por exemplo, igrejas que insistem, que batem muito na tecla em ensinar, em pregar, em fazer seminários, que falam sobre predestinação, que falam sobre eleição, e insistem demais nisso, e cada vez que passa, as pessoas estão cada vez menos fiéis a Deus. Então se dedica tanto a uma coisa, e as pessoas estão cada vez menos fiéis a Deus. Igrejas, por exemplo, que durante todos os cultos pregam ali sobre os dons do Espírito, o falar em línguas, dando a grande importância para essas coisas, para essas questões, e a edificação, nada. Igreja, por exemplo, também, que ensina, prega muito, bate muito na tecla a respeito da veracidade do batismo. Como se faz, como não se faz, é verídico ou não é. Insistem muito, dedicam muito tempo. E também tem as questões, por exemplo, questões de falsas doutrinas. Igrejas cheias do legalismo. Não pode isso. Isso aqui não pode. Cheio do legalismo. O cabelo da irmã tem que ser, pega uma trena para medir,
que se não for do tamanho que eles dizem, é pecado. O irmão tem que usar paletó, porque senão é pecado. Então isso é legalismo, são falsas doutrinas, são coisas que nós não enxergamos nas Escrituras. Nós não vemos isso aqui. Fábulas também são histórias para iludir a fé. 1 Timóteo, você vai pular alguns capítulos, capítulo agora 6. Capítulo 6 diz assim, a partir do verso 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então essa é a grande questão também. Homens que estão cuidando para que a piedade seja fonte de lucro, ou seja, conscientemente estão usando das coisas de Deus para que tenham um retorno financeiro, para que tenham ganho de lucro. Então, como nunca antes, nós estamos observando pessoas que se dizem pregadores da palavra, que se dizem homens de Deus, tendo ações, ensinando a igreja com um único intuito, com um único objetivo, que é tirar dinheiro das pessoas, que é ganhar em cima disso. E sabe quem mais cai nessas situações? São as pessoas que estão desesperadas. Você estaria aperreado, conta atrasada, devendo cartão. Aí essas pessoas se levantam como homem de Deus, né? E vão ali, dão um golpe em você, e você acaba ficando numa situação pior do que você estava. Porque é assim que funciona. Primeiro, atiça a sua ambição, e depois vem e dá o golpe em você. Dá o golpe na pessoa que está ali desesperada. E o incrível, e infelizmente, é que isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Se você pegar na história, na má fama que às vezes a igreja de Deus acaba recebendo por conta dessas pessoas. Pessoas que ficam traumatizadas com a igreja por conta dessas questões. Isso sempre acontece, sempre vai acontecer. Por exemplo, o golpe é semelhante ao golpe da baluda. Quem conhece o golpe da baluda? Gente, isso é muito antigo. É muito antigo. E você acredita que hoje em dia tem gente que cai ainda? Tem. E sempre vai ter quem caia nesse golpe. Porque as pessoas estão desesperadas. Acabam caindo no golpe. A minha mãe, coitada, por exemplo. Minha mãe, acostumada só em Manaus, né, foi para São Paulo. Foi viajar a passeio. E aqui ela só estava acostumada com, né, 2 homens numa moto. Aí você já ficava esperto, né? Chegou em São Paulo, 25 de março, né? Compras, aquela loucura, rua lotada. Aí o homem chega, ei senhora, uma mochila. Eu tenho aqui um tablet e também eu tenho um notebook. Para quer comprar? Aí a mãe olhou assim, né? Tudo embaladinho, tudo embrulhado. Casas Bahia ainda. Casas Bahia. Aí começou, né? Começou a brilhar os olhos. Quanto que a senhora me dá? Não, ele pediu que ela desse R$700. Não tem R$700 não. Aí chorou ali. Então me dê 400. R$400. Leve até a bolsa. Levou a bolsa com tudo dentro. E o cara sumiu. Minha mãe, mais na frente, abriu a bolsa, tirou a embalagem. Para surpresa dela e para tristeza. Abriu o tablet, era uma calculadora enorme. E o notebook era um pedaço de madeira. E agora o desespero dela. E eu acredito que ele já fez isso várias vezes. E as pessoas, né, ali,
achando que é a oportunidade, acabam caindo. E o que as igrejas, algumas igrejas, né, alguns homens que se dizem homem de Deus, fazem é isso. Né? Você vê a fogueira santa, o cajado de Moisés abençoado, não sei o quê, né? A corrente dos empresários, a corrente dos desesperados. Então eles fazem isso para atrair as pessoas que estão, principalmente as que estão desesperadas. Recente eu vi um vídeo de um homem, né, que se dizia pastor, a mulher filmando ele, e ele com um pouco de areia na mão assim, areia bem branquinha. Aí ela, pastor, essa aí é aquela areia santa que o senhor está anunciando na igreja, a areia santa de Israel. Ele estava pegando a areia lá na praia, gente. Lá na praia, eu acho que era no Nordeste, inclusive, né? Areia bem branquinha. Então, vendendo como areia santa de Israel. E foi flagrado, né? Ali foi divulgado para todas as redes sociais aí. Então, você vê que são tantas coisas que as pessoas inventam, e que isso não leva a lugar nenhum. Isso não faz você mais parecido com Cristo. Rejeite as fábulas. É isso, né, que Jesus, através do apóstolo Paulo, está ensinando. Rejeite as fábulas. Isso não vai fazer você mais parecido com Cristo. Dão volta em torno de si mesmo e não faz ninguém mais parecido com Jesus. Então, para nos exercitarmos espiritualmente, primeiro nós vimos, rejeite as fábulas. E agora, segundo, para nós nos exercitarmos espiritualmente, exercitemo-nos na prática das Escrituras. Exercitemo-nos na prática das Escrituras. Vou repetir aqui o capítulo 4, verso 7, que nós vimos no começo. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. É importante que você entenda o que significa piedade. Qual é o real significado da palavra piedade? As palavras piedade, piedoso, piedosamente, elas são encontradas mais de 40 vezes no Novo Testamento, e normalmente elas são mal entendidas, elas são mal interpretadas. A nossa palavra piedade, nós estamos vendo inclusive agora, ela tem origem no latim, e ela tem dois sentidos. O primeiro, amor e respeito às coisas religiosas, religiosidade, devoção. O segundo sentido, pena dos males alheios, compaixão, dó, comiseração. São esses os significados que nós encontramos no dicionário. Então, na linguagem popular e também no Antigo Testamento, o que segue é o segundo sentido, que é a questão de pena, dó, comiseração, compaixão. É esse o sentido. Já no Novo Testamento, o sentido que segue é o primeiro, que é o quê? Amor e respeito às coisas religiosas, religiosidade, devoção. Portanto, quando você encontrar a palavra piedade, piedoso, na leitura do Novo Testamento, você vai entender que tem a ver com amor e respeito às coisas de Deus, religiosidade, devoção a Deus. Esse é o real sentido, o significado que nós vamos usar quando encontrarmos a palavra piedade no Novo Testamento. Então, para resumir, exercitar-se na piedade é igual praticar as Escrituras. Vai ficar mais claro para você. Exercitar-se na piedade é igual a praticar as Escrituras. É estar em conformidade com Jesus.
nós pensarmos como Jesus, é nós falarmos como Jesus, é nós agirmos como Jesus. Isso é estar em conformidade com Jesus. Então, é exatamente isso que Deus nos fala em outra referência. Hebreus 6, capítulo 6, verso 1. Hebreus 6, verso 1. Diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então, o nosso maior alvo, irmãos, não é nós perdermos tempo com aquilo que não vai agregar em nada a nossa vida com Jesus. O nosso maior alvo deve ser naquilo que transforma o nosso caráter. É naquilo que molda o nosso caráter. É na prática das Escrituras. É no ensino prático das Escrituras. Porque, no final das contas, é isso que vai nos levar a vivermos uma vida de piedade. É isso que Jesus espera de nós, né? Que nós vivamos uma vida de piedade, uma vida de conformidade com Ele. E claro que nós precisamos ser práticos a respeito disso. Então existem áreas que nós precisamos exercitar, precisamos de exercício. Por exemplo, relacionamento com o seu cônjuge. Na palavra de Deus, nós podemos exercitar, porque ela nos ensina sobre isso. E como tem estado o seu casamento? Né? Como anda o seu relacionamento matrimonial? Olha agora para o seu cônjuge. Olha para o seu cônjuge. Pergunte para ele, como nós estamos? Pergunte. Se estiver do seu lado, pergunte, como nós estamos? Nós precisamos exercitar nas Escrituras para melhorar o nosso casamento, não é verdade? Todos os dias. Outra área que nós precisamos nos exercitar na palavra, na nossa relação com nossos filhos. A Bíblia também ensina sobre isso. Como é que tem sido o seu relacionamento com os seus filhos? Você tem tido tempo para os seus filhos? Tempo de qualidade, você tem conversado com eles? Você tem parado para escutar os seus filhos? Ouvir qual é a opinião deles, o que eles estão achando da família de vocês. A palavra também nos ajuda a nos exercitarmos nisso. Na relação com os seus pais, a palavra também nos ensina a respeito disso. Né? Nós devemos honrar os nossos pais para que os nossos dias se prolonguem aqui na terra. E honrar, inclusive, aqueles pais, né, que estão distantes de você. Aqueles pais que não cumpriram com o papel de pais para com você. Aqueles pais, né, que não demonstraram aquilo que você esperava que eles demonstrassem por você. Até mesmo esses pais nós devemos prestar honras, porque nós depois prestaremos conta com o Senhor. Como tem sido a sua relação com os seus chefes, que também a palavra nos ensina? Você tem sido submisso? Você tem refletido a Jesus no seu relacionamento com o seu chefe? Com os seus empregados? Você tem honrado com os seus empregados? Você tem sido justo com os seus empregados? Se você está tendo dificuldade, você precisa exercitar na palavra a respeito disso. A palavra nos ensina a respeito disso. No controle da língua. E agora, pastor? A controlar a língua eu não consigo, pastor. De vez em quando eu tenho que puxar de volta ela, porque ela está muito grande. Eu não tenho tido controle com a minha língua. E uma observação aqui, observando alguns irmãos, eu percebo que tem irmãos que têm dificuldades com palavrão. Porque parece besta, mas para mim não é. Porque se a pessoa tem a necessidade de falar palavras baixas como essa,
e ela fala, é porque está onde? No coração, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então é um alerta, né, para nós controlarmos a nossa língua. A mesma coisa é fofoca. Pense numa coisa que causa divisão, assim, é fofoca. Então se você tem dificuldades com a sua língua, né, poxa, pastor, mas eu gosto tanto de fofocar, eu fico pesada ou pesado quando eu não fofoco. Eu preciso fofocar, eu preciso falar dos outros, mas o Senhor está olhando para você. O Senhor está olhando para você. Você vai ter que prestar contas da sua língua perante o Senhor. Mas eu preciso fazer uma reciclagem, pastor, de fofoca. Não, você vai converter a sua língua. Né? Você vai tirar ela fora a parte, vai apresentar para ela o plano de salvação e você vai converter a sua língua. Mas controle, exercite na palavra, gente. Aqui nós temos tudo o que nós precisamos para nos exercitarmos espiritualmente. Você quer ter uma vida transformada por Jesus? Você precisa ter tempo para isso. Você precisa dedicar tempo para essa palavra. Lembre que 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, se você quer ser instruído a ser uma pessoa justa, você precisa estar acompanhando diariamente, lendo diariamente essa escritura que é inspirada por Deus. É essencial esse momento. Se você quer ter transformação, mas você não consegue ter tempo para isso, então a sua missão ela vai ser falida. Então você precisa dedicar tempo para o Senhor. E não deixe o resto para o Senhor. Trabalhe o dia todo, estuda o dia todo. À noite, se o cansaço deixar, permitir que você estude a palavra, é que você vai estudar. Você precisa se organizar. Você precisa se planejar para ter tempo com a palavra do Senhor. E nesse ponto, há uma advertência. Anote aí uma advertência. Há uma advertência a respeito disso. E qual é a advertência? Não espere por um amigo para você se exercitar nessa palavra. Não espere por ninguém, não espere nem pelo seu cônjuge. Porque às vezes você puxa daqui, o cônjuge puxa dali, né? Então se você já tentou, já incentivou, não espere, vai e faça a sua parte. Não espere por um amigo. Eu estava até lembrando, nesse ponto, da minha esposa. A minha esposa teve um tempo que eu parei para observar e eu percebi que ela não estava mais saindo para fazer a caminhada dela diária. Tem alguma coisa estranha. Falei, amor, é o seguinte, cheguei com ela, né? Amor, é o seguinte, eu tenho percebido que você não tem ido mais fazer a sua caminhada diária. Aí ela, né, com a cara lavada, falou, é porque eu percebi que tu também não foi mais para a academia. E isso me desestimulou. Isso me tirou todo o incentivo. Eu falei, não é assim não. Não é assim que funciona. Não espere por mim, né? Eu não estou indo, não é porque eu não quero, porque a semana está bem puxada, atribulada, mas assim que melhorar eu vou voltar. Mas se você consegue, continue, né? Não espere por mim. Não perca aí a sua motivação por conta de mim. A mesma coisa é os momentos que nós precisamos ter com a palavra. Então não espere. Inclusive, não espere nem mesmo por Deus aquilo que cabe a você realizar. Não espere por Deus não esperemos por Deus aquilo que cabe a nós realizarmos. Ah, mas não tem justificativa. Nós temos tudo o que nós precisamos. Então, se cabe a você realizar, Deus já deu os meios para você, então agora é a sua vez. Agora é a nossa vez. É nós que vamos nos exercitar para criar músculos espirituais.
Inclusive, para isso, eu quero chamar aqui o meu amigo. Cadê meu amigo? Foi no banheiro, não acredita. Ele fugiu. Cadê ele? Carlos, vem, Carlos. É tu mesmo. Eu quero chamar o meu amigo aqui para dar uma leve instrução, ilustração para você. Sabe aí, Carlos? O Carlos, só sei que ele já nasceu com um halter na mão. Tá bom? Carlson, vamos lá, fazer umas flexões aqui no chão? Só 100. Não, sei Não. Não, vamos lá. Não, vou contar aqui. Mas é eu que comando aqui. Para tua sorte. Vamos lá. 10, né? Não, vamos lá. Rebenta aí. Atenção, gente. Vai lá. Ai, meu Deus, vai passar vergonha na frente da igreja. Conta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai, Carlos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Carlos, 6, 17, 18, 19, 20, pronto, palma pro Carlos. Rapaz, olha só, o cara ficou até mais forte, parece, não é verdade? Ficou até mais forte, foi não? Já treinou, tá pago por hoje, pronto. Tá pago de hoje. Mas legal, gente, isso aí, ó, ficou até mais forte o cara, rapaz. Não precisa treinar amanhã mais, Carlos. Já treinou por hoje. Mas a mesma coisa é quando nós exercitamos espiritualmente. Quando nós exercitamos o nosso físico, nós vamos criar músculos. Quando nós nos exercitamos espiritualmente, nós criamos músculos espirituais. Nós ficamos cada vez mais fortes. Quando vem aquela tentação de você dar uma desviadazinha, né? Só um pouquinho, uns 10 mil só assim rapidinho. Você desviar, né? Uma questão assim desonesta, você lembra que você já estudou sobre isso. A palavra de Deus nos ensina que isso é errado. E eu vou ter que prestar contas com o Senhor de cada coisa que eu fizer. E você não faz. Quando vem aquela vontade de falar daquela irmã, a sua língua coça assim. Aí você lembra, não, o Senhor não quer que eu use a minha língua para maldizer as pessoas. Você não faz. Porque você está fortalecido, você criou músculos espirituais. Então, quanto mais nós exercitamos na piedade, mais nós criaremos músculos espirituais. Poxa, pastor, mas eu não consigo. Eu tenho lutado há anos com uma dificuldade. Eu caio, levanto. Eu caio, levanto. Estou há anos assim. Mas é possível. É possível. Comece com pequenas atividades que vão ajudar você a melhorar na sua dificuldade, no seu problema, na sua luta. Por exemplo, se a sua dificuldade é com as redes sociais, decida. Eu vou ficar para sempre sem redes sociais. Você não vai conseguir. Então comece com uma atividade pequena. Por exemplo, você fica sem redes sociais 2 semanas. Tente ficar 2 semanas e aumente o seu tempo com a palavra. Porque você precisa tirar uma coisa e preencher com o que é bom. Então, 2 semanas, preencha, aumente o seu tempo com a palavra. Venceu 2 semanas, aí você aumenta, passa para 4 semanas. Venceu, aumenta para 8 semanas. E assim você vai vencendo aos poucos. Mas seja constante. Seja constante naquilo que você se comprometeu a fazer perante o Senhor. Entenda, estou imitando o pastor Fred, não, tá? Que travou mesmo. Entenda que a piedade, ela requer autodisciplina. A piedade, ela requer autodisciplina. Hernán Cortés, que foi um comandante espanhol, ele estava ali
para enfrentar uma batalha contra os nativos na cidade do México. Ele, comandante com a sua tropa, né, foram lá enfrentar, e eles, né, sofreram muita pressão. A luta foi grande, foi horrível, perderam muitos homens, e eles viram que chegou um momento em que não dava mais para continuar. É que ele disse: vamos voltar. E voltaram e enfrentaram feras, serpentes, por meio de floresta. Os nativos da cidade jogando flecha neles, e eles foram retornando, até chegarem no navio em que eles haviam parado ali naquela região. Chegando lá, os homens, né, feridos, muitos cabisbaixos, com o resultado até então que eles haviam encontrado durante essa batalha. Eles esperaram a decisão de Hernán Cortés. E qualquer um vendo aquela situação poderia dizer: não, agora, né, nós vamos arrumar tudo e vamos retornar para a Espanha, porque da forma que está, não tem como continuar. Mas, para surpresa dos homens, Hernán, o que ele fez? Nós vamos tratar os feridos, vamos reorganizar as tropas, vamos fazer um novo planejamento, nós vamos voltar naquela cidade e nós vamos conquistá-la. E foi exatamente isso que Hernán fez. Eles se reergueram, voltaram para a cidade do México, lutaram, batalharam e conseguiram conquistar aquela cidade. Então Cortés, ele conseguiu ali no momento de angústia, de dor, extrair o que os seus homens tinham de melhor, extrair o máximo dos seus homens. E assim, ele transformou ali aquela derrota que parecia avassaladora em uma grande vitória, uma vitória inesquecível. E a grande lição que fica com essa história para cada um de nós, deve ficar, é que nós também podemos encontrar forças nas nossas fraquezas e então nós alcançarmos grandes vitórias. E para isso, tem algumas dicas para nós auto-exercitarmos. Primeira dica: identifique as suas fraquezas. Dicas para auto-exercitarmos. Primeiro, identifique as suas fraquezas. J.C. Ryle, que foi um bispo na Inglaterra, ele citou uma frase magnífica, que nós temos a tendência de ver a fraqueza dos outros com lentes de aumento. Aí eu complemento: e as nossas fraquezas, nós estamos com escamas nos olhos, nós estamos com catarata nos olhos, para enxergar as nossas fraquezas. Porque você sabe quais são as suas fraquezas, nós sabemos. Você não sabe qual é a sua fraqueza? Você sabe qual é a sua fraqueza, onde normalmente você tem mais dificuldade do que as outras. E mais, Deus, Ele sabe muito melhor do que você qual é a sua fraqueza. E Ele está conosco nas nossas fraquezas. Ele faz parte da nossa vida também nas nossas fraquezas. E por que algumas vezes nós não contamos com Ele? Deixamos Deus de lado, esquecemos a Cristo e tentamos lutar a nossa batalha sozinho. Tem pessoas, por exemplo, que elas não podem ter um pouco a mais de dinheiro, porque essa é a fraqueza dela. Essas pessoas, elas amam o dinheiro, elas colocam o dinheiro no pedestal, elas endeusam o dinheiro e facilmente elas se esquecem de Deus. Essas pessoas, elas não podem ter muito dinheiro, porque isso é uma tentação para elas. Isso é se colocar, é tentar o Senhor. A não ser que o Senhor, né, agora vem cá, vou tratar você, vou tratar o seu coração. Aí você passa por um período de tratamento a respeito disso com o Senhor. E aí, se o Senhor permitir,
você volta a ganhar um dinheirinho a mais, a receber uma promoção no seu trabalho, né? A receber uma bênção, mas se o Senhor permitir. Mas tem fraquezas que nós vamos lutar por muito tempo, com o Senhor, né, nos ajudando. Então, primeira coisa, identifique a sua fraqueza. Anote agora no seu caderno aí, ou no seu celular, o que você tiver para anotar aí. Qual é a sua fraqueza? Qual é o ponto da sua vida que normalmente você tem lutado, inclusive você tem caído e tem retornado? Qual tem sido a sua maior fraqueza? Escreva aí, isso vai ajudar você a refletir mais sobre isso na sua vida. Segunda dica, aprenda com os seus próprios erros. Tem um ditado que algumas pessoas pensam que é bíblico, mas não é. Que o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Tem pessoas que acham que isso era bíblico, mas não é. Mas Provérbios, o que não deixa de ser verdade, não é? Você aprender com os erros dos outros é muito melhor do que você aprender com seus próprios erros. Você evita aí algumas dores. Mas Provérbios 13, 20, ele diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então não seja como um tolo, porque o tolo, ele não aprende nem com seus próprios erros. Então aquilo que Deus permitiu que acontecesse na sua vida, para você carregar como lição, você não carregou essa lição. Você deixou passar batido essa dor que você passou e você não tirou lição nenhuma. Então aprenda, pelo menos com os seus próprios erros, para que você cresça, você amadureça, você deixe de ser, por exemplo, um bebê na fé. Você aumente a sua convicção, você entenda que tem coisas que você precisa aprender a lidar, e você precisa amadurecer. Terceira dica, crie um campo de defesa. Crie um campo de defesa. E como você pode fazer isso? Evitando algumas pessoas. Eu acho que você deve imaginar aí que existem algumas pessoas que não são uma boa influência para você. Você consegue imaginar algumas pessoas que não são boa influência para você? Porque tem pessoas que dificilmente te chamam para trabalhar. Mas aqueles teus amigos da roda, ó, quando você passa, eles te chamam. É Satanás chamando você, tá? Então fique atento. Então evite pessoas que vão fazer você lembrar de atitudes que você cometia quando você vivia na ignorância, quando você não conhecia a Jesus. Então evite também situações. Você fugir de rodas de fofocas. Você está em tratamento a respeito da sua língua. Aí quando você vê uma rodinha de fofoca, começa já a se coçar, começa a se tremer todinho, você quer participar, você quer saber qual é a notícia da atualidade. Deixa eu ver o que foi que aconteceu com essa vizinha, eu preciso saber. A vizinha estava gritando, o que é? Precisa saber, para espalhar a fofoca. Então evite situações, evite grupos de WhatsApp, por exemplo, né, que só postam porcaria. E tenha muito cuidado com a internet. Recentemente, eu fui baixar algumas músicas, inclusive da igreja, para colocar num pendrive e colocar no meu carro, né, para eu ouvir no decorrer e tal. E aí eu usei um site, esse site deu a louca assim no meu computador e começou a aparecer um monte de porcaria. Meu Deus, tá repreendido. Começar a orar na hora ali, meu Deus, e eu lá na secretaria, trabalhando, né? Os meus irmãos próximos de mim, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, né, você precisa ter cuidado com o seu testemunho, o que você vai estar vendo ali, deixando entrar na janela do seu coração. Então tenha cuidado, evite situações. Evite, por exemplo, ambientes. Se você
teve no passado problemas com álcool, você precisa evitar ambientes que levem você a lembrar de momentos que você tinha quando você não conhecia Jesus, né? Que você gostava ali de uma birita, só um pouquinho, só para balançar um pouquinho assim, só de leve, né? Então tome cuidado com ambientes em que você vai frequentar, para que não faça aflorar o seu velho homem. Então tenha cuidado. Outra coisa, tem pessoas, principalmente homens, né? Homens que têm mais problemas com os olhos, que tem tanto problema com os olhos, que não pode, por exemplo, frequentar uma academia. Não é sábio. Não é sábio uma pessoa como essa frequentar um ambiente como uma academia, porque ali a sensualidade está em peso. E várias olhadas depois vai gerando uma bola de neve, quando você vai ver, caiu. Então, você precisa, né, ter cuidado com ambientes. Crie um campo de defesa. E um campo de defesa magnífico, que sempre funciona. Inclusive, Jesus nos deixou o exemplo, que é a memorização da palavra de Deus. A memorização das Escrituras. Quem consegue memorizar os 5 versículos da semana? Bora ver. Os 5 versículos. A sua meditação. Legal. Quem luta e às vezes não consegue. Luta, mas tenta, mas tenta. Não tem vergonha não, irmão. Qual é a vergonha? Tá aí, pronto. Você se esforça. E você tem nas suas mãos a arma que você precisa para você lutar contra situações que vão colocar você em tentação. Quarta dica. Confesse a um amigo. Confesse a um amigo. Tem uma frase de um francês, Jacques Bossuet, que ele diz assim: a maior fraqueza de todas é o grande medo de parecer fraco. E isso aqui é gerado por conta do quê? Do nosso orgulho. Nosso orgulho que nós, né, herdamos lá do Jardim do Éden. Nós já nascemos com isso. Mas você tem uma pessoa que você pode contar? Que você pode confessar que você está tendo dificuldades com isso, com aquilo. Você tem essa pessoa? É importante que você tenha essa pessoa que você pode se abrir e contar. Essa pessoa vai ajudar você, né? Uma pessoa que você é da sua confiança, que ela vai estar acompanhando você, vai estar conversando com você, vai estar aconselhando você. E outra, quando essa pessoa procura ajuda, é porque ela quer o quê? Ela quer acertar, ela quer melhorar, ela quer viver uma vida de piedade, ela quer viver em conformidade com Jesus. Então não tenha vergonha, não tem por que ter vergonha. Nós temos os GEAs, né, que participam da nossa vida durante a semana. Nós temos amigos na nossa congregação, né, que participam também da nossa vida e que nos ajudam para que nessa luta diária que nós temos, nós não estejamos sozinhos. E a quinta dica, e pedindo a ajuda de Deus. Pedindo a ajuda de Deus. Hebreus 4,15 diz que nós temos um sumo sacerdote que ele se compadece das nossas fraquezas, que ele se compadece das nossas dificuldades, ele se importa conosco. Jesus, ele se importa conosco e diz que ele veio a este mundo, ele foi tentado em todas as áreas, mas ele não pecou. Então Jesus é e sempre será o nosso maior parâmetro. Então peça a ajuda de Deus, peça a ajuda de Cristo, que Ele está pronto para nos ajudar, independente da fraqueza que nós estejamos passando, independente da luta que nós estejamos passando, independente do problema ou circunstância ou ocasião que nós estejamos passando. Jesus,
Ele se compadece das nossas fraquezas. Agora eu peço que você feche os seus olhos nesse momento e reflita sobre qual tem sido a sua fraqueza. Qual tem sido a sua maior fraqueza? Qual tem sido a sua maior luta? É a sua língua? Você tem tido problemas com fofocas? As suas palavras não têm sido palavras de bênção? A sua maior luta, sua fraqueza, são os seus olhos? Você não tem vigiado e tem deixado entrar no seu coração imagens que não agradam a Deus. São os seus olhos? Ou é a sua honestidade? Você tem tido ganhos desonestos conscientemente? Ou a sua maior fraqueza tem sido a murmuração? Você tem murmurado contra o Senhor. Qual tem sido a sua maior fraqueza? Pai, nesse momento nós queremos, Senhor, entregar e colocar aos teus pés a nossa fraqueza, entendendo que pelas nossas próprias forças nós nunca conseguiremos. E também reconhecendo, Senhor, que nós dependemos de Ti para tudo o que nós formos fazer, da forma que nós pretendemos viver. E clamamos a Ti, Senhor, que Você possa nos ajudar cada pessoa que está aqui, cada família que se faz presente no nosso culto, a viver uma vida de piedade, a viver uma vida de conformidade contigo, a agir, Senhor, a pensar, a falar como Tu faria. Que o Senhor possa dar forças para cada pessoa aqui em suas lutas diárias, que nós sabemos, Senhor, que não é fácil, mas cremos e confiamos e sentimos, Senhor, que o Senhor está conosco, ao nosso lado, nos abraçando e nos mostrando o melhor caminho. Cuida de cada um de nós, que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar, e que a cada dia nós tenhamos a disciplina de nos exercitarmos espiritualmente, e possamos lutar bem, juntamente contigo, as lutas diárias que nós temos. É isso, Senhor, que nós clamamos e pedimos a Ti. Em nome de Cristo, amém e amém. Agora olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela: uma ótima semana para você. Que Deus a abençoe. Pastor Fredson. Olha, só não esqueça de fazer a inscrição da sua criança lá atrás, nas duas bancadas. Batismo, a Thaís vai estar aqui na frente. E também o Francisco vai estar aqui para receber pagamento de acampamento Nova Jovens. Tá bom? Lá atrás, inscrição das crianças. Aqui na frente, inscrições para o batismo. E do outro lado ali, pagamento de acampamento. Que Deus abençoe e uma ótima semana a todos nós.